Custe o que custar, não atenda à voz, porque às vezes ela pode não ser a de um humano. Olá, meu caro observador. Você já teve a sensação de ouvir o seu próprio nome ser chamado mesmo quando ninguém estava por perto? Se sim, saiba que esse tipo de experiência é mais comum do que você imagina. Várias pessoas ao redor do mundo dizem ouvir um próprio nome ser chamado no meio da noite, no trabalho, num ônibus lotado e até dentro do banho. Um chamado que vem do nada, mesmo sem ninguém por perto. A maioria só ignora. Dizem que foi a imaginação. Já outros julgam que é um sinal do outro mundo. Mas a verdade é que, quando isso acontece, fica sempre a mesma sensação. A dúvida. Quem foi que me chamou? Seria só um truque da sua mente? Ou um aviso que não se deve ignorar? Bom, para começo de conversa, o nosso cérebro ele é uma verdadeira máquina. Ele odeia o vazio e o silêncio, mesmo que você goste dele. Enquanto você está quietinho e na boa, a sua mente continua procurando padrões, tentando decifrar sons aleatórios. De repente um estalo de um móvel de madeira, o vento batendo na sua janela à noite, até o barulho do motor da geladeira desligando sozinho. Às vezes esse caos vira palavras, mais especificamente o seu nome. Existe até uma explicação científica para isso. Chamam de alucinação auditiva passageira. Não é loucura e nem doença. É só o cérebro tentando organizar o ruído do ambiente como se fosse algo familiar. E qual é a palavra mais familiar para você? Adivinha? O seu nome. Além disso, o cérebro tem um radar interno chamado efeito coquetel. Esse é o verdadeiro motivo de você conseguir ouvir alguém falando o seu nome numa festa barulhenta, mesmo com dezenas de vozes ao redor. O único problema é que em ambientes silenciosos esse radar meio que não funciona da maneira como esperado. Ele começa a enxergar coisas que não existem. Resultado, você tem a sensação clara de que alguém te chamou, mesmo estando sozinho na sua casa. Mas aqui vem a parte mais estranha. Se fosse apenas um truque da nossa mente, por que tanta gente relata ouvir o nome nitidamente, na entonação exata de alguém que você conhece? E pior, algumas vezes em situações em que logo depois algo ruim acontece. Em muitas culturas antigas, ouvir alguém chamar o seu nome sem ninguém por perto nunca foi visto como um bug no cérebro. Muito pelo contrário, era considerado uma espécie de aviso. No folclore africano, por exemplo, acreditava-se que os espíritos podiam pronunciar o seu nome para atrair sua atenção. Já entre os indígenas brasileiros, existem histórias de entidades da floresta que chamam a pessoa pelo nome, só para atraí-los para o perigo. O detalhe é que nosso nome é mais do que uma palavra. Ele é como uma chave que carrega sua identidade e presença. É um gatilho que a gente é treinado a atender desde criança. E quem tem poder sobre ele, tem poder sobre nós. Por isso, em várias tradições ocultistas, aprender o nome verdadeiro de alguém é a forma mais direta de invocá-lo ou controlá-lo. Tanto que no Japão não é nada comum, a não ser que você tenha muita intimidade com a pessoa. Então, quando você ouve seu nome sendo chamado no vazio, quem exatamente está tentando te alcançar? Existem sim relatos perturbadores e sobrenaturais. Pessoas que dizem ter ouvido a própria mãe, pai ou até o filho chamando pelo nome em plena madrugada. E no instante seguinte, percebem que ninguém da família estava acordado. E o que resta é sempre a mesma sensação. Ou alguém está imitando a voz de quem você ama, ou tentando atravessar uma barreira que não deveria ser atravessada. A maioria leva esse tipo de experiência na brincadeira, mas existem algumas histórias que não deixam espaço para piada. Um dos relatos anônimos que encontrei no Reddit veio de uma enfermeira que trabalhava em um plantão noturno. Ela relatou que, certa vez,
Ouviu sua colega de quarto chamando seu nome com extrema urgência. Detalhe, a colega dela havia falecido 3 dias antes. Outro caso aconteceu com um estudante que jura ter escutado sua mãe gritar seu nome na sala. Ela correu até lá e encontrou a casa completamente vazia. Algum tempo depois, ela descobriu que no mesmo horário, sua mãe tinha sofrido um acidente, a quilômetros de distância. Seria isso só coincidência? Me diga nos comentários. Existem ainda os depoimentos de gente que ouve o próprio nome em lugares movimentados. Sabe, como estações de shoppings ou metrô. Um chamado rápido, dito exatamente no tom da voz de alguém que você conhece. Você se vira, espera ver a pessoa, mas não tem ninguém. Só a multidão passando. E você fica com a cara a tapa. Você pensa, talvez tenha sido outro nome parecido com o meu. Mas o que une esses relatos é a sensação incômoda de que não é apenas um truque da nossa mente. É quase como se algo estivesse testando os limites, chamando você apenas uma vez, só para ver se você responde. Você pode até acreditar na ciência e dizer que é só um ruído aleatório que somente traduziu como seu nome. Pode até se convencer de que não passa de estresse, cansaço ou falta de sono. Mas a verdade é que, no momento em que você ouve, não parece um bug, não parece um erro, parece extremamente real. E se for mais do que isso? E se o seu nome for a forma mais fácil de algo atravessar a barreira entre o que você vê e o que você não entende? O primeiro passo para chamar a sua atenção, o primeiro passo para quebrar o silêncio. Se algo chama o seu nome, é porque esse algo já sabe quem você é. Ele não está tentando te conhecer, ele já te conhece. Ele não está te testando, está te observando. O chamado não passa de uma isca, uma forma de medir se você está vulnerável o suficiente ou não. E é por isso que em tantas culturas, a regra é sempre a mesma: não responda. Porque a resposta é como um contrato. A partir do momento em que você devolve a palavra, você reconhece aquela presença. Você meio que abre a porta para ele entrar. Muita gente garante que ao ouvir seu nome, nunca se deve responder. Porque responder seria confirmar que você escutou. Mas afinal, quem ou o que está tentando falar com você pode não ser algo que você queira conhecer.